bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise rápida de como foi a primeira temporada da nossa classe de draft de 2024. É importante ressaltar, antes de mais nada, que um ano é muito pouco para carimbar que um jogador deu certo ou que um jogador deu errado, né? Mas a gente vai fazer uma análise rápida porque a gente tem uma visão do jogador no college e depois, quando chega na NFL, algumas coisas podem mudar ou não. E essas avaliações também podem mudar. Então a gente vai fazer uma análise disso e bem como projetar o que esses calouros podem fazer no ano 2, beleza? Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, deixar o seu hype também, se você puder. E se vocês estão interessados em algum equipamento, alguma camisa de futebol americano, é só acessar o nosso parceiro lá, Esportes América. O site vai estar aparecendo aqui embaixo. Temos um cupom de desconto para todos os materiais deles. Então, o que você quiser comprar lá na loja, é só usar o nosso cupom que vocês conseguem o desconto, beleza? Então, vamos para a análise da classe. O primeiro nome é o Byron Murphy. Quando o Byron Murphy foi escolhido, eu pensei logo no Devon Witherspoon e no Tariq Woolen. Os dois disputaram lá o prêmio de calouro defensivo do ano. Então, assim, se os dois chegaram bem perto, numa defesa bagunçada, para mim o Byron Murphy era sem clubismo, um dos principais candidatos a ser o calouro defensivo do ano. Principalmente nas mãos do McDonald, né? Pegando o talento dele no college, né? E somando ao que o McDonald poderia fazer. Então parecia que ia ser um match legal. A produção como pass rusher do Byron Murphy ficou aquém do que a gente queria, só meio sack. Mas ele conseguiu algumas pressões que nos dão uma esperança de que ele possa fazer mais no ano 2. Vale salientar que o começo do ano a defesa foi mais bagunçada. Ele sofreu uma lesão no posterior da coxa, então demorou para voltar. E também é importante dizer que quando ele voltou 100% saudável, ele foi um dos pontos importantes para o salto que a defesa deu, né? Então, principalmente no combate ao jogo corrido. Ele conseguiu trabalhar muito bem isso. Então, você pode pensar que essa temporada ficou um pouquinho abaixo do que se esperava, mas em vários snaps o Byron Murphy deu indícios de que pode fazer bem mais, né, e que dá pra gente ter essa esperança nos próximos anos. Só lembrar do jogo contra os Vikings, que ele acabou cometendo uma face mask, que não foi marcado em outro jogo aí, mas deixa isso pra lá. Mas no excelente pass rush e que poderia ter matado o jogo ali pra gente. Então, assim, poderia ser o jogo que colocaria a gente nos playoffs, por exemplo, né? Então, é isso sobre o Byron Murphy. Indo agora pro Christian Haynes. Eu sei que eu falei lá no comecinho que um ano é muito pouco pra gente definir ou rotular um jogador, mas as coisas estão muito complicadas pro Christian Haynes. Assim, disparado, ele foi a maior decepção entre as escolhas. Quem acompanha aqui o site sabe o quanto a gente vibrou pela escolha dele. Fez o draft report. Ele era um jogador que tinha muita experiência, quase 6 anos jogando em UConn, todos como right guard, sem problemas de lesão. Um cara que é muito bom no jogo corrido, principalmente. Então parecia que era só uma questão de tempo. Assim, os outros calouros iam lutar pela sua vaga, mas assim, o Christian Haynes imediatamente seria o right guard. Pelo menos era esse o meu pensamento. E aí começa o training camp. O Antoine Bradford é o titular. Aí tudo bem, você pode dizer que o McDonald quis dar chance para quem já estava no grupo. Mas o Bradford se machuca e ao invés do Haynes ter a chance, quem tem a chance é o McClendon Curtis, um cara que não jogava nada. O Haynes fica como reserva e nos primeiros jogos ele vai revezando snaps
com o Bradford. Não chega a ter nenhum jogo desastroso, mas também não chega a se destacar em nenhum jogo. Mas o que pega é que mesmo a dupla sendo muito ruim, o Laken Tomlinson de um lado e o Anthony Bradford do outro, o Haynes foi incapaz de lutar por essa titularidade. E próximo ao meio da temporada, quando o McDonald diz que eles não vão mais revezar, o Ryan Gruber aparece e explica o motivo pelo qual o Haynes não tinha tempo de jogo. Seria por questões técnicas e por falta de força, né, para a NFL. Então não eram coisas que você via no tape. Então assim, ele continuou como reserva e aí o Anthony Bradford se machuca e vai para IR. Então, finalmente agora é a chance do Haynes brilhar, pelo menos no finalzinho da temporada. Não, porque os Seahawks dizem que a briga está aberta entre ele e o Laumea, que era outro rookie que a gente vai falar mais pro final do ano, mais pro final do vídeo. E parecia que o Haynes ia ganhar, e isso era só algo protocolar. O Laumea estava inativo o ano inteiro, né? Nem para os jogos ele conseguia ir. Talvez se você é um torcedor mais desavisado, você nem sabia quem era o Laumea antes. Era uma escolha de sexta rodada. E aí, surpreendentemente, o Laumea foi titular e permaneceu assim até o final do ano, e o Haynes continuou sem jogar. Então, assim, ele é um jogador que chegou mais velho na NFL, como eu falei, 6 anos de experiência, devido à Covid e redshirt year. Então, assim, as coisas estão bem complicadas. Ele foi contratado porque, em tese, ele teria um piso, né, assim, um nível de começo muito alto, né, mas não um teto tão alto. Então, assim, ele vai precisar fazer uma mágica aí para conseguir essa vaga. Vamos agora para o Terrence Knight, quem alguns analistas reclamaram da escolha, acharam um pouco alto, mas se você acompanha aqui o site, vocês sabem que a gente estava um pouco mais alto do que a maioria no Terrence Knight. Foi um jogador que eu encontrei por acaso. Eu estava assistindo um jogo de Arizona e depois um jogo de Liberty, e eu vi ali que o camisa 10 estava jogando, aparecendo em tudo que era lugar, e eu comecei a assistir. Gostei bastante dele. Então, muito bom no jogo corrido, era uma máquina de tackles, mas que ia precisar de um refino no jogo aéreo, porque não era muito exposto a esse tipo de situação. E aí, como a gente já falou em outros vídeos, o modo como o Seattle montou o seu grupo de linebackers não foi o melhor possível. O Jeremy Baker e o Terrell Dodson estavam jogando muito mal, principalmente o Jeremy Baker, sendo o pior da defesa em algumas partidas. O Knight começou o ano revezando alguns snaps com o Baker. Teve chance de ser titular quando o Baker se machucou, mas ainda assim parou de ter chances, inexplicavelmente, até o Baker ser trocado na troca pelo Ernest Jones. Depois de uma semana o Terry Dodson é cortado, e aí o Knight vira a dupla do Ernest Jones, e essa dupla mudou bastante o nível da nossa defesa, né? Então, assim, o Knight ainda precisa melhorar no jogo aéreo, principalmente. Então, mas foi um primeiro ano muito satisfatório. Indo agora para o A.J. Barner, o tight end, é uma escolha um pouco engraçada. Assim. Ele foi escolhido porque ele seria um tight end bloqueador. Era a marca registrada dele lá em Michigan. Porém, se você for assistir o jogo dele bloqueando, você vê muitos altos e baixos, muita oscilação, diferente de Michigan, onde ele era mais dominante. É claro que o nível da NFL muda, né? Ele vai enfrentar jogadores mais fortes, mas ele oscilou bastante. Mas, surpreendentemente, ele apareceu como recebedor, né? Inclusive com 4 touchdowns. Foi o melhor número entre... Ele foi entre os tight ends calouros, né? Que realmente tiveram alguma produção, o que menos teve alvos, o que menos teve recepção, e foi o segundo que mais teve touchdowns. Ficou só atrás do Brock Bowers, e por um, né? O Brock Bowers teve 5 touchdowns. Então, assim, ele como se desenvolveu muito, né, no jogo aéreo. Inclusive, eu acho que Seattle poderia ter dado mais chances para ele, né? Então, assim, eu não quero criar nenhum hype,
mas pensando em questões de implicação de cap e tal, não seria loucura se Seattle cortar o Noah Fant e deixar o AJ Barner como tight end 1 no próximo ano. Principalmente dependendo de quem vai ser o corredor ofensivo. No momento que eu estou gravando o vídeo, não temos corredor ofensivo ainda. Então, por exemplo, para o Ryan Grubb, o tight end não era uma peça fundamental, né, no esquema. Então é algo que a gente vai precisar ficar de olho. Indo para a escolha do Nehemiah Pritchett, algumas pessoas quiseram vender que essa escolha aí na quinta rodada seria um grande steal. Eu discordava um pouco. É um cara bem atlético, oscilou muito nos jogos de preseason, mas conseguiu fazer o roster. Ele era tão bom, mas tão bom, que ele era... Percebam os jogadores que estavam à frente dele. Os titulares, obviamente, né, o Devon Witherspoon e o Tariq Woolen, seguidos de Trey Brown, Josh Jobe, que era um jogador de practice squad, Art Burns, que estava no practice squad e ainda assim teve mais chances do que ele, né? Talvez se você tivesse colocado seu cachorro para jogar lá em Seattle, seu cachorro também tivesse à frente dele, seu papagaio. Então assim, o Pritchett ficou bem lá atrás. Entre todos os calouros, ele teve a pior nota de defesa e a pior nota em cobertura. Os números dele em si, assim, jardas que ele cedeu, não são grandes porque ele jogou pouco tempo, né? Ele teve um jogo como titular, que foi contra os Falcons. Mas assim, se você pegar a média, né, assim, o que ele cedeu para o que ele jogou, ele está sempre entre os piores. Então assim, Seattle precisa urgentemente de um cornerback, porque a gente viu o Trey Brown em jogos ruins contra contra Giants. O próprio Tariq Woolen oscilou, né? Então assim, tem que ser uma necessidade maior do que está sendo pintado, né? Indo agora para o setor Alameia, como eu falei, um cara de sexta rodada, talvez você nem lembrasse que ele estava no roster, porque o Laumea ficou ali no terceiro time basicamente no training camp, não conseguiu nenhum destaque, então era mais provável que ele fosse cortado antes dos 53 do que ele fazer o roster. Ele acabou fazendo o elenco, né, conseguiu ficar entre os 53, mas não ficava ativo, né, sempre foi preterido ali. Lembrando que você tem os 53 jogadores, né, mas você não leva todos para o jogo, né? Você tem que deixar alguns inativos. Você vai levar 48. Então o Laumea foi ficando, teve essa chance, como eu tinha falado lá quando eu estava explicando do Reigns. Parecia ser algo protocolar, só para dizer que a gente tem uma competição aqui, vai ser o Reigns e o Laumea. Mas assim, o cara que ficou inativo o ano todo, como ele vai vencer o cara que no mínimo era o reserva? Mas aí o Laumea venceu. Foi muito importante no jogo corrido. Inclusive eu acho que o Grubb poderia ter explorado mais o seu lado. É a grande força do jogo do Laumea. No entanto, ele teve problemas no pass protection, né? Se você retirar 2 jogos, os números dele até melhoram. Mas nos jogos contra Packers e Vikings, ele cedeu só nesses 2 jogos 17 pressões. 10 contra os Packers e 7 contra os Vikings. Então assim, pass protection é um grande problema pro Satu Laumea. É claro que a gente tem alguns jogadores, como por exemplo, se você voltar anos atrás, o DJ Fluker. Era um cara muito dominante no jogo corrido. Então acaba que você escondia um pouco o pass protection. Então assim, o Laumea teria que melhorar ainda mais o jogo corrido. Mas assim, o ideal, se ele quisesse manter como titular para o próximo ano, é que ele também consiga fazer esse salto no pass protection. Ainda passar para o DJ James rapidamente. Não se assuste se você não lembra dele, porque ele não ficou foi o único das nossas escolhas que não ficou no roster. Oscilou, assim como o Pritchett, nos jogos de preseason, e foi cortado. Não foi trazido de volta sequer para o time de treinos. Ainda demorou para arrumar um time de treinos e passou o ano lá no New England Patriots, sem ter nenhum jogo. Então, foi outra escolha que venderam como se fosse um grande estilo do draft, mas na realidade não foi. A nossa última escolha foi o Michael Jarrell, lá de Fordham, a segunda divisão do college.
Então é um jogador que era mais um projeto. E eu não imaginava que ele ia fazer o roster. Ele conseguiu ficar entre os 53, mas não imaginava que ele teria uma chance. Mas aí o Abraham Lucas se machuca, o George Fant se machuca e o Stone Forsythe se machuca. Então o quarto offensive tackle da lista é chamado, no caso o Jarrell. E ele teve alguns jogos como titular. Oscilou bastante, mas mostrou algum potencial. Assim, Seattle não é o melhor lugar para se trabalhar um jogador de linha ofensiva. Então ainda tem esse fator. Mas assim, se você pegar que ele é um jogador de sexta rodada e que veio da segunda divisão do college, o saldo é bem positivo. E por falar em saldo, fazendo um recap aqui, uma análise geral, eu acho que o draft foi bem positivo para os Seahawks, né? Assim, você pode colocar como decepção Christian Haynes. O Pritchett também foi uma decepção, mas foi uma escolha de quinta rodada. E aí você tem surpresas, né? Os steals como o Charles Knight e o AJ Barner fazendo papéis extremamente importantes nas suas funções. O Byron Murphy deixando uma expectativa melhor para o próximo ano. E você tem as duas escolhas de sexta rodada que chegaram a ser titular em dado momento e quebraram muito bem o galho. Então assim, não dá pra você arrumar todos os titulares, né, assim, no draft. Tem caras que vão vir ali só pra compor o elenco. E o Laumea e o Jarrell cumpriram essas expectativas. Então assim, eu acho que de todas as escolhas, tem o DJ James que foi cortado, né, o Haynes e o Pritchett que desapontaram um pouco, mas de resto eles jogaram muito bem e ainda deixaram boas expectativas para o próximo ano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!